Bem, vamos para a questão subsequente que diz o seguinte. Com relação às imunidades tributárias, analisa as afirmativas a seguir. Item 1. A imunidade recíproca não se estende à empresa privada, arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Item verdadeiro, esta inclusive é uma das principais mudanças da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que repercutiram na edição 2018 do nosso livro de Direito Tributário. Porque antes o raciocínio era o seguinte: como o proprietário do imóvel é um ente imune, não acontece sequer o fato gerador do IPTU. Mesmo que este imóvel esteja alugado a um particular, a imunidade é mantida. Quando se tratava de uma outra instituição imune, a gente lembra que quando se alugasse para particular, bastaria a grana reverter para as finalidades essenciais daquela instituição, como até súmula vinculante relativa às instituições de educação e assistência social, Então, a gente tem, na realidade, um conjunto de decisões do Supremo Tribunal Federal que olha fundamentalmente para a pessoa que é proprietária do imóvel e, sendo o caso de instituições que não são estatais, você também presta atenção no destino da arrecadação voltar para o poder público, voltar para a instituição imune. O destino da arrecadação ser os cofres da entidade imune para reaplicar nas finalidades essenciais. Quanto aos entes federados, essa exigência não existe. Quanto a autarquias e fundações, existe com alguns temperos, como nós já comentamos no texto do livro. Agora eu quero chamar a atenção ao seguinte: mais recentemente, principalmente com relação a imóveis da União cedidos lá no Rio de Janeiro, com relação ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, particulares que recebiam a cessão daquele imóvel ou eram arrendatários daquele imóvel, usando em lojas com finalidade lucrativa, lucrando bastante com aquilo, acabavam indiretamente sendo beneficiados. Porque a gente sabe que na prática, quando se faz um contrato de aluguel, ou de cessão, ou de arrendamento, quem fica com o imóvel, o locatário, o cessionário ou o arrendatário, normalmente fica obrigado a pagar o tributo. A gente sabe, vocês vão estudar isso no capítulo relativo à responsabilidade tributária, sabe que esse contrato não obriga, não pode, melhor dizendo, ser oposto ao poder público. O poder público pode cobrar do proprietário. Só que o sujeito que recebeu o imóvel fica civilmente obrigado, por conta do contrato, a fazer o pagamento. No caso de o ente que cede, que é arrendador, o ente que é proprietário, ser imune, quem recebe aquele imóvel, o arrendatário, locatário, cessionário, acaba ficando livre dessa possibilidade de se colocar no contrato que ele seria responsável por pagar o tributo, responsável no sentido comum da expressão. Só que o Supremo Tribunal Federal, percebendo isso daí, percebendo que estava beneficiando diversas empresas privadas, acabou por dizer que essa imunidade não vai se aplicar nesses casos. Então, quem recebe o imóvel como cessionário, quem recebe o imóvel como arrendatário, vai ter que pagar o IPTU se estiver explorando a atividade econômica. Isso tudo em homenagem ao princípio da livre iniciativa, que se tem por prejudicado quando há um tipo de concorrência desleal como esta. Alguém atuando no mercado livre de um tributo que as demais pessoas vão ter que pagar, Na realidade, quem é proprietário do seu imóvel vai pagar o IPTU. Quem recebeu uma cessão ou arrendou um imóvel pertencente a ente imune vai ficar livre, então o Supremo Tribunal Federal entendeu que, nesse caso, a imunidade não é aplicável, Já foi cobrado no próprio ano 2017, o item, portanto, aqui, ao dizer que essa imunidade não se estende à empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja explorador de atividade econômica com fins lucrativos, o item é verdadeiro. Item 2, os cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho religioso estão abrangidos pela imunidade conferida aos templos. Item verdadeiro, segundo jurisprudência, que é comentada detalhadamente no livro. A ideia é que, apesar de a Constituição falar em templos de qualquer culto, e a rigor o cemitério, mesmo pertencente a uma instituição religiosa, não ser templo, o cemitério muitas vezes funciona como uma verdadeira extensão dessa entidade religiosa. Se a entidade religiosa não tem fins lucrativos, não explora a atividade de cemitério para lucrar, lembra, ela pode até receber recursos, mas se ela não reparte aqueles recursos, ela reinveste nas finalidades essenciais da instituição religiosa, a imunidade é mantida. O que é realizado ali no cemitério tem caráter religioso. Então, quando é esse tipo de instituição que usa o cemitério como verdadeira extensão do templo, como diz o item aqui, a imunidade é mantida. Lembrar que ela não se aplica
para os cemitérios privados, explorados por particulares com finalidade lucrativa, certo? Então, nesse caso, a imunidade não é aplicável. Mas, como falou aqui, dos que substanciam extensões dos templos religiosos, a imunidade está presente, o item é verdadeiro. Item 3. Os aparelhos leitores de livros eletrônicos não estão abrangidos pela imunidade tributária conferida aos livros. Finalmente, a gente pode dizer isso aqui e dizer que isso é falso com bastante firmeza. Porque, finalmente, em 2017, o Supremo resolveu a questão referente à imunidade dos livros eletrônicos e dos aparelhos que servem para lê-los. Porque, na realidade, a jurisprudência anterior, fruto de algumas decisões isoladas de ministros do Supremo, sem uma manifestação clara do plenário, acabava restringindo a imunidade para livro de papel, só porque a Constituição fala em livros, jornais, periódicos e o papel destinado à sua impressão. Na realidade, o livro, em qualquer que seja o meio, ele serve para difundir cultura, ele serve para a manifestação do pensamento. Então, se o legislador constituinte ele quis, com essa imunidade, beneficiar esses princípios, prestigiar esses princípios, como diz toda a doutrina, então não se pode restringir a imunidade para livro de papel. Afinal de contas, livro em meio eletrônico também difunde cultura, também difunde o pensamento. Um outro ponto que o Supremo também decidiu, depois de dizer que o livro eletrônico é abrangido pela imunidade, foi lembrar que se a imunidade do papel é garantida, não só do livro, então quando você compra papel para imprimir livros, jornais e periódicos, há imunidade, o papel vai ser o meio em que vai ser impresso o livro. Então, como o livro eletrônico ele não é impresso, o meio que é utilizado para exibi-lo de maneira semelhante, por analogia, o dispositivo que é utilizado com essa exclusiva finalidade, ele também goza de imunidade. O e-reader, portanto, é imune. Agora, atenção, só é imune se a função dele é exclusivamente essa, podendo ter algumas acessórias. Claro, no e-reader você pode ter um dicionário que ajuda você a ver o significado daquelas palavras, você pode ter a possibilidade de anotações, guardar aquelas suas anotações, uma memória para isso, você pode ter luz que ajuda a iluminar aquele dispositivo, mas tem que ser o que a doutrina chama, o que o Supremo denominou, usando a teoria difundida lá nos Estados Unidos, né? Tem que ser um single purpose device, um dispositivo de propósito único. Não há imunidade, por exemplo, num tablet. Você tem um iPad e instala um aplicativo do Kindle para ler livro, seu iPad não é um dispositivo de propósito único, ele é um computador praticamente que realiza um conjunto sem número de atribuições, de funções, certo? Então só quando é leitor de livro, aquele leitor que você compra e que pode ter algumas funções acessórias, aí sim a imunidade existe. Então o Supremo decidiu pela imunidade do livro eletrônico, do leitor que é de propósito único, podendo ter atividades acessórias, né? Podendo realizar algumas outras coisas, mas que sejam ligadas à leitura do livro. Também falou do audiobook, então, livro em áudio também é imune pelo mesmo motivo, também difunde cultura, também difunde a manifestação do pensamento. E falou, inclusive, de um caso bem específico que pode vir a ser cobrado em prova. Falou daqueles fascículos que você compra para estudar determinada matéria, o caso chegou lá no Supremo Tribunal Federal, é para estudar eletrônica. Então você compra aqueles fascículos para ir estudando, aquilo é uma publicação, é um periódico, portanto tem imunidade, só que muitas vezes, como você está estudando eletrônica, o fascículo também lhe traz alguns dispositivos eletrônicos para você montar alguns circuitos para treinar na prática o que você está estudando. Apesar de a imunidade não falar de produtos acessórios, de dispositivos eletrônicos, claro que não fala disso, o Supremo entendeu que aquilo ali é inseparável, não tem vida própria, é inseparável do fascículo e atende à mesma finalidade didática do próprio fascículo, a ideia de que aquilo é acessório e segue o destino do principal, segue a imunidade do principal. Então aqui, aparelho de leitor de livro eletrônico, né, não está abrangido pela imunidade, é falso, porque está sim abrangido, então a gente viu que o primeiro item e o segundo item são os verdadeiros, de forma que a alternativa corresponde ao gabarito, é a alternativa D, que fala 1 e 2 estão corretos, marquem-na.